tá meio devagar? Não acha que tá meio... O mercado tá bom pro Flamengo. Sim, porque o Flamengo tem bala na agulha. Tem capacidade de investimento. Outros que não têm, aí estão sofrendo com isso. Estão enxergando a realidade. Você percebe nesse início de temporada, por exemplo, que alguns clubes do Nordeste, como Fortaleza, Bahia e Ceará, têm demonstrado uma capacidade de investimento muito maior do que clubes como Botafogo, Fluminense e Vasco. O mercado mudou o seu perfil, mudou a sua forma de agir, mas ele está em movimento, sim. Talvez sem grandes contratações, mas está em movimento. Aliás, é assim na vida, né? Quem tem dinheiro vai no mercado, compra o que quiser, enche o carrinho. Quem não tem, tem que se virar com o que é possível. Bruno Monteiro. Olha o Bruno Monteiro, nosso lindinho. O lindinho do Acabou a Brincadeira está no ninho do urubu. No Flamengo, acompanhando o Flamengo, que horas são? 12:06. Ontem, a notícia que vinha de Goiânia, Bruno, é que 12:00 era o prazo final para acabar a novela do Michael. Então, 12:06, eu imagino que já tenha acabado, que você já tenha a notícia se o Flamengo bateu o martelo ou não bateu o martelo em relação à contratação de Michael. Grande abraço, acabou a brincadeira aqui no Central do Mercado, Bruno Monteiro. Tudo bem, Cereto? Um abraço para você, para o PC, para o amigo ligado aqui no Central do Mercado. Essa notícia deve sair em alguns instantes, porque realmente o prazo que o Flamengo deu era até 12:00. Por enquanto, o que tem de momento é que Flamengo e Goiás estão acertados, já estão combinados. O Goiás tem 75% dos direitos econômicos do Michael, não abre mão dos 7,5 milhões de euros que o Flamengo vai pagar na negociação. Então, por hora, a negociação está dependendo do empresário do Michael, que ele vai ter que ver se esses 5% vão sair do goianense, que tem 5% em cima do Michael, ou então dos 20% que o staff do jogador tem. Então, por hora, a decisão está com o empresário. O Flamengo deu esse prazo até 12:00, por isso, em alguns instantes, nas próximas horas, a gente deve ter alguma notícia, alguma novidade. O Flamengo está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo, já acertou com o Goiás, falou que não vai fazer nenhuma loucura, então fica esperando somente o empresário. O Michael, é bom lembrar, ele se reapresentou normalmente ao Goiás, tem contrato vigente, foi até elogiado aqui pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou normal ele se apresentar, mas a gente deve ter algumas novidades aí já nas próximas horas, viu, Cereto? Segura aí, Bruno, segura um pouquinho aí que a gente já volta com você. Deixa eu pedir pro PC que me ajuda a fazer conta, PC. Sim. São 34 milhões de reais a proposta do Flamengo para a contratação do Michael. Isso já convertendo o euro para o real. Por 80% dos direitos econômicos, né? Os outros 20% se dividem entre o Michael, empresário, e o Goianésia. O Goianésia que é o clube revelador do Michael. Então o Goiás tem que pegar o dinheiro e repassar 5% para o Goianésia. E é por isso que o Goiás está pedindo um pouquinho a mais. Quer dizer, são 500 mil euros a mais, que dá o quê? 2 milhões e pouco de reais, né? 2 milhões e meio de reais. Sim. O que no futebol é dinheiro de cachaça. Mas é a história da divisão da pizza. Né? É negociação, né? Negociação. É negociação. E é claro que o Flamengo, embora tenha uma situação financeira que lhe permita fazer esse tipo de investimento, e investimentos como fez no ano passado, quando trouxe a Arrascaeta, onde também gastou dinheiro, o Flamengo não rasga dinheiro. Então o Flamengo, nessa negociação, conduzida pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, o Flamengo tem que defender os interesses do clube. Não é porque você tem capacidade de investimento que você vai virar um perdulário. Quanto é? Tanto, então tá bom, leva. Não é assim. E me parece que a postura do Flamengo é a mais correta, de vamos negociar, vamos conversar, vamos esticar essa corda até onde puder. É um investimento alto que o Flamengo está fazendo, independentemente da capacidade financeira. O Flamengo tem um histórico de ter, ano passado, acertado em todas as suas contratações. As respostas foram absolutamente favoráveis. Alguns jogadores que não se imaginava que dariam respostas favoráveis deram, e a curto prazo. E esse pode ser um ótimo reforço
para o Flamengo. Mas não é por isso que o Flamengo vai chegar e dizer assim, vamos gastar o que a gente tem aqui porque eles estão pedindo mais tanto. Ah, não, peraí. Negociação é uma coisa de conversa. É troca de ideia, é queda de braço. Negociação é queda de braço. Agora eu quero saber de você o seguinte, Bruno Monteiro. O Bruno Henrique, o Jesus deu uma entrevista na semana passada ou no começo da semana para uma TV de Portugal e disse o seguinte, olha, o pessoal da China está de olho no Bruno Henrique. Está todo mundo de olho no Bruno Henrique, mas em especial os chineses. Como é que está essa história? O Flamengo, evidentemente, que não vai querer perder Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol não depende do Flamengo. O Flamengo está fazendo o que é possível. Mas ele tem os direitos econômicos da Inter de Milão. Como é que está a história do Bruno Henrique, Bruno? Quanto ao Bruno Henrique, Sereta, o Flamengo está mais tranquilo porque o Bruno Henrique tem contrato até 2021. Até ontem, aqui no Ninho do Urubu, numa conversa com jornalistas, o Marco Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele falou, ó, a gente está tranquilo quanto ao Bruno Henrique. O próprio Bruno Henrique tem pretensões de seleção brasileira e tudo mais e sabe que tem que pesar uma decisão quanto a uma possível ida para a China. Mas o Flamengo está tranquilo, já tenta uma renovação, uma prorrogação de contrato com o Bruno Henrique, mas é claro que no momento a prioridade maior é ficar atento à situação do Gabigol. Como você bem disse, nesse momento não depende do Flamengo, depende do Gabigol se acertar com a Inter, mas por enquanto o Bruno Henrique, o Flamengo está tranquilo, está no seu tempo, não vai fazer nenhuma loucura como não vem fazendo, mas já quer sim prorrogar esse contrato do Bruno Henrique, que vai até 2021, Cereto. Até porque não dá para perder os dois, né? Se perder o Gabigol, não sei se vai perder o Gabigol, mas perder o Gabigol e o Bruno Henrique seria aí muito complicado, são os dois principais. Seria complicado, Cereto, mas o Bruno sabe que o Flamengo hoje, o departamento de futebol do Flamengo, a área de futebol do Flamengo, ela tem como mapeamento, por exemplo, suponhamos que seja concretizada uma ida do Bruno Henrique para o futebol chinês. O Flamengo já tem umas 5, 6 opções para suprir uma eventual saída. O mesmo se aplica ao Gabigol. Hoje, o grande problema do Flamengo seria se por acaso o Jorge Jesus chegasse e dissesse assim, olha, não vou continuar para a temporada de 2020. Aí o Flamengo terá um problema. Não estou dizendo que uma possível saída do Bruno Henrique ou do Gabigol vai impactar na equipe. Mas o clube tem nomes de jogadores, tem lá no seu departamento de futebol já mapeado quem poderia substituí-lo. Uma saída do Jorge Jesus, aí sim, e o Bruno pode confirmar isso, aí sim, ela levaria o Flamengo a ter que se reestruturar, a pensar. Alguém dirá assim, mas o Sampaoli está aí no mercado. Tudo bem, seria um ótimo nome para o Flamengo e está ali ao alcance da mão por estar sem clube. Mas essa saída de um Jorge Jesus, que não é provável, acredito que ele fique até maio, essa sim deixaria o Flamengo mais mexido. Só para fechar, Bruno, quando é que chega o Jesus das férias? Quando é que ele volta para o Flamengo? Ele vem caminhando sobre as águas. Né? Exatamente. O Jesus, junto com a sua comissão técnica, eles estão de férias, eles voltam ao Rio de Janeiro no dia 20. Os jogadores que participaram do Mundial se representam aqui no dia 27. Então não tem uma data exata, eu até confirmei com a assessoria hoje. Ele chega no Rio de Janeiro dia 20, pode aparecer aqui no próprio dia 20, como pode aparecer nos dias seguintes, aí vai ficar mais a cargo dele. Mas quanto à situação do Jesus, que tem contrato até maio, o Flamengo está tranquilo, quer renovar esse contrato, o Jesus já falou que tem vontade de ficar, então por hora o Flamengo está tranquilo sim, e a prioridade é sim ter o Jorge Jesus à frente do time mais essa temporada. Valeu, Bruno Monteiro. Você volta a qualquer momento para trazer informações do Flamengo. Se pintar novidade, no caso do Michael, você tem prioridade aqui. O Bruno Monteiro, você pode perguntar que ele responde. Valeu, Bruninho. Valeu, Cereto. Um abraço. Valeu, nosso lindinho Bruno Monteiro. Olha só, o Gabigol, a gente tem o vídeo do Gabigol. O Gabigol postou nas redes sociais um vídeo caminhando pela Vila Belmiro e reencontrando amigos no Santos. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Ele está em Santos, está de férias, olha lá, estádio Urbano Caldeira. Só que o pessoal, não o pessoal, você sabe que algumas pessoas que frequentam as redes sociais, como é que eu posso dizer? Não tem muita tolerância para determinadas coisas. E aí teve uma turma que não gostou, uma turma do Flamengo, que torce para o Flamengo, que não gostou. Será que o Gabigol quer voltar para o Santos? Ele ainda não renovou com o Flamengo e está postando um vídeo na Vila Belmiro, mas você vê algo demais? Não. Alguma... Não vejo nada demais. Eu acho, inclusive, eu sou uma pessoa que prega a tolerância e a compreensão.
num mundo que está cada vez mais intolerante e incompreensível. E acho que o fato dele ter ido visitar a Vila Belmiro não tem nenhum mal. Muito pelo contrário, foi lá que ele iniciou a sua carreira, foi lá que ele viveu grandes momentos, viveu momentos melhores ainda no Flamengo, mas foi nesse estádio onde ele começou a se projetar para o futebol no mundo. Vamos lembrar que foi com a camisa do Santos que ele foi negociado para a Inter de Milão, depois esteve no Benfica, enfim. Acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas em dar valor a pequenas coisas e criar atritos. Me parece que tem muita gente, especialmente em rede social, que se alimenta de atrito, de conflito, de controvérsia. Não creio que essa seja a melhor forma de conviver, mas enfim. E a informação que eu tenho é que ainda não tem uma proposta efetiva de clubes da Europa ou clubes da Inglaterra. O Gabigol gostaria de jogar na Inglaterra. Isso é um desejo pessoal dele. Essa é a informação que eu tenho. Mas não tem ainda uma proposta, embora tenha sondagens. O Lampard, técnico do Chelsea, já disse que gostaria de ter o Gabigol. O Giroud poderia entrar na negociação com a Inter de Milão, mas não tem uma proposta no papel ainda efetiva pela contratação do jogador. E o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que costuma dizer que tem gelo no sangue, ele disse que avançou a negociação por uma renovação de contrato do centroavante, mas que ainda não dá para dizer que está próximo dessa negociação. É o que você disse, é negociação, né? É questão de tempo. Eu imagino que o Gabigol vai esperar um pouco mais aí. Negociação é queda de braço, exercício de paciência, estratégia. Eu entendo que a melhor coisa para o Gabigol seria continuar no Flamengo, porque esse é um ano que nós teremos também a eliminatória. Pelo futebol que ele apresentou, que o levou, inclusive, a ser eleito o melhor jogador da América, ele tem tudo para ser convocado para